Senhoras e senhores, muito boa noite. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Conquistar com braço forte, em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és leve, és forte, pálido do rosto, e o teu futuro esperança grandeza, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, nos filhos deste sol resplandece, pátria amada, Brasil. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, comunidade que nos acompanha. Como perceberam, a vereadora Regiane não se faz presente hoje, em razão de uma suspeita de Covid num dos familiares, em razão disso está em isolamento, então, por uma semana, conforme a orientação médica. Diante disso, eu já aproveito para cumprimentar os colegas Denir Gedós, que vai assumir uma cadeira nessa noite, conforme a convocação do ofício número 22 aqui da Câmara de Vereadores. Por favor, William. Senhor Denir Gedós, vimos a sua presença a fim de convocá-lo a assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores, em substituição à vereadora Regiane Cavalli Casagrande, que estará afastada da vereança a partir do dia 1º de fevereiro de 2021, segunda-feira, por motivo de licença-saúde, com retorno aos trabalhos legislativos no dia 7 de fevereiro de 2021, domingo. Excelentíssimo senhor Luciano Baroni, prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, veio por meio deste retornar à convocação realizada através do ofício número 22 de 2021, para assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores, em substituição à vereadora Regiane Cavalli Casagrande. Informo, portanto, que estarei disponível para assumir a função no período estabelecido. Atenciosamente, Denir Gedós, suplente de vereador. Obrigado, William. Então, eu convido o vereador Denir Gedós para que tome assento aqui no plenário e entregue o seu diploma eleitoral também e a sua declaração de bens. Convido também o vereador, então, para que preste o seu compromisso legal. Prometo cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, promover o bem comum e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade e da honra. Declaro empossado o vereador Denir Gedós, que acaba de prestar seu compromisso, também atendeu todas as formalidades legais para tanto. Temos o expediente
Ata número 4, 2021. Sessão ordinária do dia 18 de janeiro de 2021. A ata número 4 está em discussão. Alguém se inscreve? A ata está em votação. O vereador Denir se abstém da votação. Alguém mais? Então, a ata foi aprovada por 9 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Denir. Ata número 5, 2021. Sessão ordinária do dia 25 de janeiro de 2021. A ata será discutida e votada na próxima sessão. O computador aqui não está conseguindo. Travada, hein? Então vamos lá. Informes da presidência. Temos o ofício número 5, 2021, do gabinete do prefeito Everson Kirsch. Informa o cumprimento de disposição da Lei Complementar 173 de 2020. É isso, presidente. Obrigado, William. Temos o ofício número 35 da Secretaria Municipal de Administração. Comparecimento à Câmara de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores, conforme disposto no artigo 220 do Regimento Interno e artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, estaremos à disposição do Poder Legislativo na data de 22 de março de 2021. Everson Kirsch, prefeito do município. 22 de março, então temos a visita do prefeito, é uma disposição legal também. Todos os anos o prefeito vem a essa casa no início do ano. Ofício número 42, também da Secretaria Municipal de Administração. Resposta ao pedido de informações número 1 de 2021. Senhor presidente, em atenção ao pedido de informações número 1 de 2021, informamos, conforme a manifestação das Secretarias da Agricultura, Segurança e Trânsito, o que segue. 1. Pelo tempo de consolidação da via, pode-se afirmar que é de domínio público, mas não se sabe se foi oficializada pelos proprietários a doação ao município. Número 2. Não possui denominação. Número 3. Referente ao atual estado da rua, esta secretaria está se organizando visto o reduzido número de servidores em razão de férias, onde provavelmente esta não é a única nessa situação. Na medida do possível, vamos melhorar a situação da rua em questão e das demais do município. Quanto a estar sem manutenção há muito tempo, não temos nada a declarar, visto que a atual administração tomou posse recentemente. Número 4. Quanto à iluminação pública, primeiramente precisaremos verificar se é de responsabilidade do município. Verificar ou encaminhar a denominação da via. Após cadastrar na RGE o logradouro novo e posteriormente verificar se tem rede de baixa tensão no local. E solicitar projeto para extensão da rede de iluminação pública para a concessionária de energia. E prever despesas no orçamento anual. Atenciosamente, Everson Kirsch, prefeito do município. Esse pedido de informações, eu acho que era do vereador Valmor, vereador Ariane, com relação àquela rua que passa ao lado do Balneário Navegantes. Então está na casa a resposta. Os vereadores que quiserem ter acesso ao documento, está com o William também, os demais vereadores. Ofício número 43, também da Secretaria Municipal de Administração. Envio do relatório resumido de execução orçamentária e envio do relatório de gestão fiscal. Enviamos o RRIO relativo ao 6º bimestre de 2020 e o RGF dos Poderes Executivo e Legislativo relativo ao 2º semestre de 2020, na forma da lei. Atenciosamente, Everson Kirsch, prefeito do município. Esses relatórios também ficam na casa à disposição dos senhores vereadores que quiserem ter acesso. Ofício número 45 da Secretaria Municipal de Administração. Encaminhamento de projetos de leis. Vamos para as indicações. A primeira de hoje é de número 28, do vereador Kleber Cossul. Colocação de aproximadamente 800 metros quadrados de pá viés no morro da estrada de Torino Baixo. Solicito que o Executivo Municipal providencie a instalação de aproximadamente 800 metros quadrados de pá viés no morro da estrada de Torino Baixo.
É necessária a instalação de pavimentação, tendo em vista a dificuldade que alguns veículos encontram para transitarem pelo referido trecho em dias chuvosos, principalmente veículos pesados. Entendo que a obra traria muitos benefícios para os moradores lá estabelecidos, bem como para os prestadores de serviço, sendo que tenho para o momento, agradeço, Kleber Cossul, vereador. Indicação 29, também do vereador Kleber Cossul. Urbanização em frente à igreja e cemitério do 7 de Castro. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal providencie a urbanização com instalação de aproximadamente 800 metros quadrados de pá viés em frente à igreja e cemitério da comunidade do 7 de Castro. A urbanização é necessária tendo em vista que no referido local não existe pavimentação, prejudicando o acesso ao local em dias chuvosos em virtude de buracos e poças d'água, em dias ensolarados em virtude do acúmulo de poeira. Essa indicação tem como objetivo proporcionar aos visitantes e moradores daquela comunidade acesso à igreja e cemitério em melhores condições, bem como tornar os espaços mais bonitos e agradáveis. Sendo que tenho para o momento, agradeço Kleber Cossul, vereador. Indicação número 30, dos vereadores Valmor da Rocha, da Erzílio, Ariane Baldasso, Kleber Cossul e Jair Paulo Saltier. Ampliação do parquinho infantil do bairro Dei Fiori, com instalação de uma academia ao ar livre. Através da presente indicação, solicitamos que o Executivo Municipal providencie a ampliação do parquinho infantil do bairro Dei Fiori. Atualmente, o referido parquinho está localizado numa área alugada pela Prefeitura. Porém, moradores solicitam que ele seja ampliado, com mais opções de brinquedos, banco, iluminação e lixeiras. Importante salientar que, em comparação a outras áreas de lazer do município, a praça do bairro Dei Fiori é uma das menores, sendo, portanto, necessária sua ampliação e instalação de mais mobiliários urbanos. Aproveitamos ainda a oportunidade da presente indicação para solicitar ao Poder Executivo que providencie a instalação de uma academia ao ar livre junto à praça do bairro Dei Fiori, com o objetivo de proporcionar aos moradores daquele bairro um local adequado para a prática de atividades físicas. Sendo que temos, para o momento, agradecemos Valmor da Rocha, da Erzílio, Ariane Baldasso, Kleber Cossul e Jair Paulo Saltier. Indicação número 31, 2021, do vereador Enio Grolli. Instalação de academia ao ar livre na comunidade de Coblenz. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal providencie a instalação de uma academia ao ar livre na comunidade de Coblenz. Essa demanda me foi apresentada por moradores daquela localidade, cujo objetivo é de ter um espaço adequado para a prática de atividades físicas, a exemplo do que existe no centro da cidade, diversos bairros e em algumas comunidades do interior. Sendo que tenho para o momento, agradeço Enio Grolli, vereador. Indicação 32, também do vereador Enio Grolli. Que o Executivo Municipal providencie projeto, construção e ajardinamento de canteiros centrais junto à Avenida Padre Pedro Piccoli, em Arco Verde. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal providencie projeto, construção e ajardinamento dos canteiros centrais da Avenida Padre Pedro Piccoli, na comunidade de Arco Verde, de preferência em toda a sua extensão. O objetivo dessa indicação é de padronizar o tipo de canteiros utilizados na referida rua, bem como, após isso, que seja feito o ajardinamento dos mesmos, proporcionando assim aos moradores daquela comunidade espaços agradáveis e bonitos para se viver. Sendo que tenho para o momento, agradeço Enio Grolli, vereador proponente. Indicação de projeto de lei número 4, 2021. Ele é apresentado pela bancada do PP, vereadores Valmor da Rocha, da Erzílio, Ariane Baldasso, Kleber Cossul e Jair Paulo Saltier. Altera e inclui dispositivos na Lei número 3.365, de 20 de janeiro de 2017, que dispõe sobre o sistema de estacionamento rotativo regulamentado nas vias e logradouros públicos. Era isso, presidente. Obrigado, William. Algum dos vereadores proponentes desejam se manifestar sobre a indicação do projeto de lei? Vereador Valmor, mais alguém? Dividem o tempo com a vereadora Ariane. Então, vereador Valmor, por favor. Obrigado, senhor presidente. Essa indicação de projeto de lei, inclusive há 4 anos atrás, muito parecida, já tínhamos colocado uma e agora a nossa bancada resolveu colocar novamente esse pedido, essa indicação de projeto. E a gente espera que o Executivo, quando fizer a renovação do contrato com o pessoal da Zona Azul, estude bem a possibilidade, o que a gente está pedindo, que pessoas com mobilidade reduzida
possa estacionar o seu veículo, ou quem o leva, né? É claro, tendo o seu cartão, ele vai ter que ter mobilidade reduzida, botando no painel pelo tempo determinado, pelo cartão que já existe. Pessoas idosas também, que estejam da mesma forma, chegando, encontrando sua vaga, perto de um banco, perto de uma farmácia, seja em qualquer lugar que seja, ele tem também, pelo tempo do cartão, ele tem o direito a estacionar em qualquer local da Zona Azul. Isto é algo, é reivindicação que a população vem fazendo, e só por isso a gente está colocando novamente esse projeto, que viria a beneficiar a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vereadora Ariane, quer complementar? Eu queria só complementar sobre a ampliação do parquinho lá no loteamento de Fiore, ou no bairro de Fiore, como vocês quiserem. Na hora de determinar o nosso destino econômico, poucas coisas importam tanto quanto o bairro onde nascemos e crescemos. Eu conheci um pouco mais este bairro de Fiore durante o período eleitoral, e onde tive a oportunidade de rever amigos, ex-alunos, e até conhecer os moradores que lá habitam. Infelizmente, para minha surpresa, um número expressivo de eleitores nos pediam auxílios individuais, para si, para resolver problemas residenciais, pessoais, de saúde, de calçamento e até financeiros. Diante disso, nós, os vereadores do PP, queremos mostrar e oportunizar a esses moradores uma ascensão social, uma melhor qualidade de vida no bairro onde residem e humanizar as relações entre o poder legislativo e o poder executivo. Acreditamos que a criação deste espaço, ou a ampliação dele, esse espaço de lazer para os moradores, trará excelentes benefícios e ainda poderá oportunizar um condicionamento físico necessário para terem uma boa saúde. Junto disso, também, com o tempo, a gente gostaria de elaborar programas sociais que visem ajudar este bairro, no sentido coletivo e não individual. Obrigado. Obrigado, vereadora Ariane. Acredito que a vereadora pode ter usado esse espaço como fosse o pequeno expediente, mas nós vamos voltar à discussão sobre a indicação do projeto de lei número 4 de 2021. Alguns dos vereadores querem se inscrever para falar sobre o assunto. Então, agora é sobre a indicação do projeto de lei sobre o estacionamento apresentado. Mais alguém se inscreve? Vereador Denir, vereador Maximino. Se a vereadora quiser também se pronunciar sobre isso. Não, sem problema. É na hora do pequeno expediente que aí é liberado, mas tranquilo. Vereador Maximino. Pela ordem, a vereadora Ariane. Vereador Felipe. Vereador Adair também. Mais alguém? Então vamos lá. Pela ordem, vereador Denir, por favor, sobre a indicação do projeto de lei número 4 de 2021. Sim, presidente. Quero cumprimento os demais vereadores, vereadoras, imprensa, pessoas que nos dão a honra da presença nesta casa, funcionários, demais pessoas que estão acompanhando através das redes sociais. Eu lembro desta indicação de projeto de lei no passado, e ela fere o Código de Trânsito Brasileiro, que lá determina que a cada tantas vagas para o estacionamento rotativo, pode ter uma vaga para deficiente, pode ter uma vaga para idoso. E a maioria dos municípios brasileiros cobra o estacionamento nestas vagas. Carlos Barbosa isenta o estacionamento nestas vagas. Então eu creio que, em virtude disto, aquela indicação não teve sucesso lá no passado, porque realmente ela fere a lei de trânsito. E temos as vagas rápidas também, que dá para usar até 15 minutos para se estacionar. Então eu realmente não vejo por que tenha que se criar mais vagas ou liberar o estacionamento para estacionar em qualquer lugar.
creio que se uma pessoa deficiente ela for sozinha num estabelecimento, ela tem a vaga, e tem várias vagas pela cidade, não é muito distante não. Ou normalmente uma pessoa idosa, alguém vai levar, pode largar na frente do banco, depois retorna e pega. O que nós não podemos nesta casa é defender que se crie leis que venha a ferir Código de Trânsito ou leis maiores que determina esses espaços. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Denir. Vereador Maximino Malabarba, por favor. Sim, presidente, colegas, ouvintes aqui presentes e quem está nos ouvindo também. Fico muito grato por Valmor, pela equipe trazer em discussão esse problema. Eu sei que as pessoas que têm as necessidades, fica difícil para se locomover dentro da cidade. Mas a minha maior preocupação é quanto aos aproveitadores. Como é que a gente vai fazer para fiscalizar, para controlar? Porque tem gente, é sabido, né? Tem gente que são idosos, tem 60 anos, 60 anos, dá para jogar futebol ainda, estaciona o seu veículo de manhã e retira à noite. Não pensam naquela pessoa que vem para a cidade, com urgência, comprar um remédio para ir ao médico. Como a gente vai tratar esse assunto para que seja, assim, vamos dizer, viável e também justo para todos, né? Eu tenho 60 anos, mas eu não ocupo vaga, nem tenho carteirinha. Se a maioria que estão em boas condições de saúde fizesse isso, com certeza teria mais vaga disponível para aquelas que realmente precisam também. Mas eu entendo, apoio, então a gente tem que ter um meio de controlar, porque quem precisa não vai ter vaga para estacionar dessa forma que está sendo hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maximino. Vereadora Ariane, por favor. Presidente, eu peço desculpa por antes ter atropelado, eu achei que já podia ter falado dos dois projetos. Com relação a vagas, eu não posso dizer, vereador Denir, se ela fere ou não o Código de Trânsito, mas que ela fere os idosos, ela fere. Porque eu tenho uma pessoa idosa que mora comigo, que eu estou levando ela a fazer um tratamento dentário na frente do prédio da Prefeitura Municipal. E assim, raríssimas as vezes que eu consigo encostar o carro para que a minha mãe possa descer. Ela tem dificuldade, eu tenho que estacionar, ajudar ela a descer, encaminhá-la até o elevador e procurar uma vaga em outro lugar para depois ir conduzir ela até o consultório. Então, eu não sei, se não pode fazer a vaga, nós temos que achar uma solução que eu possa encostar o carro em algum lugar para ela descer. Eu estou falando da minha mãe, mas há N casos de pessoas assim. Talvez o Maximino tenha razão, o que está faltando é um bom senso, porque sempre que eu vejo o carro, tanto na vaga do deficiente, como na vaga do idoso, eu não vejo nenhuma identificação. Eu não sei, deve ter um documento que tu tem que deixar dentro do carro e eu não vejo. E aí, como é que eu vou fazer para isso? Então, eu vou dizer, geralmente eu estaciono o carro contramão, ali onde que não poderia estacionar na frente da prefeitura, atravesso a minha mãe, pego o meu carro e saio. Porque eu não tenho outra opção. Se tem alguma vaga ali, mas é difícil, uma vaga na zona azul, eu até coloco ali, mas é muito difícil encontrar vaga ali. Então, acho assim, nós vamos ter que dar uma estudada, rever o que nós podemos fazer para melhorar essa acessibilidade. Porque ela existe, mas ela não está acontecendo de fato. Obrigado. Obrigado, vereadora. Vereador Felipe, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu quero só me deter no artigo 19 ali que os vereadores sugerem alteração, que é na questão da tolerância dos 10 minutos. E isso é bem importante, eu acho que é uma boa iniciativa, porque hoje a gente, a partir do momento que estacionou o carro, tu não tem essa tolerância. A vereadora Ariane colocou
acabou de colocar agora, que é, às vezes, muito difícil de estacionar o carro, e eu acredito que seja porque todos nós aqui circulamos no centro, não acredito, eu sei que é, mas o que nós temos que buscar é formas, e eu acho que esse projeto vai nesse sentido, de que a rotatividade seja maior. Aqui, através de um documento, mas também a tolerância, claro, a tolerância ajuda que as pessoas, né, estacionem e logo saiam. Porque se tu estacionou, logo são 80 centavos, então no mínimo meia hora tu tem que ficar. Se tu pagou, é mais incentivo para que tu fique. Então acho que a tolerância, na verdade, ela incentiva a que o condutor do veículo saia logo, né, faça aquilo que tem que fazer e logo saia e siga o seu caminho, liberando a vaga do estacionamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Adair, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, Aldenir, suplente vereador que está aí conosco, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha aqui pelas redes sociais, pessoal da imprensa, William e a equipe. Assim, eu vejo como essa lei nossa aí, indicação, porque assim, ó, hoje você vê muitas pessoas reclamando dessa questão do estacionamento. Então, assim, ó, essa questão de nós vermos se é lei, se pode ou se não pode, nós temos tempo para mudar ainda e rever. Porque, que nem o Valmor comentou, na hora de renovar o contrato, nós temos que ver esses detalhes. A questão que o Felipe comentou, eu concordo, porque em Garibaldi tem essa tolerância. Então, eu acho que se um município tem, por que o outro não tem? Sendo que é a mesma empresa que faz esse trabalho. Então, eu acho que isso é muito importante, sim, porque quem vai em qualquer lugar que demora 5 minutos, que nem a vereadora Ariane falou, não tem a necessidade de ter que pagar o estacionamento. Então, eu acho que temos muitas coisas a serem revistas, a serem olhadas para serem melhoradas. Então, eu acho que essas pessoas de idade e essas pessoas deficientes têm que ter uma maneira, sim, de ter vaga em qualquer área da Zona Azul, não sendo especificamente a deles. Muito obrigado. Obrigado, vereador Adair. Vereador Valmor. Obrigado, presidente. Bom, gente, quando montamos esse anteprojeto, já colocamos o pedido, porque a maioria da cidade tem tolerância de 10 minutos, nós colocamos 10 minutos com mais 5 minutos se a pessoa passar do prazo para que ela consiga se legalizar, ir lá e pagar sem ser multada. Então tem 10 minutos de tolerância, mais 5 minutos, se ela passar dos 10 minutos sem ser multado, para legalizar. A outra coisa que eu digo, tem cidade, sim, que o pessoal idoso ou com mobilidade reduzida pode estacionar. Pode estacionar. Então o que a gente está pedindo, na renovação do contrato, que dá para verificar se existe algumas possibilidades, porque existe algumas vagas, sim, existe, para os cadeirantes, existe para os idosos, mas praticamente está sempre ocupada. Seja por malandro ou não, então está faltando fiscalização. Agora, se não for por malandro e realmente está ocupada, então estamos pedindo, porque a gente não está pedindo que seja totalmente liberado, não. Se encontrar ocupada, que daí sim, com o tempo do cartão, o idoso ou a pessoa com mobilidade reduzida possa estacionar. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Importante a contribuição dos senhores vereadores. É um tema complexo, né, vereador Valmor? Eu me lembro dos outros anos aqui, mas o estacionamento rotativo é um mal que veio para ficar. Não se tem cogitar ele sair. Tolerância é importante, mas externando a minha concepção sobre isso, eu acredito que o poder público não pode de forma alguma ser onerado, tiver que pagar para a empresa controlar o estacionamento, porque pelo que nos foi dito, quando se dá muitas concessões, eles têm um limite mínimo de custo e aí não consegue arrecadar, o município banca, como o município pagou muitos anos. Então, tem que ter um certo equilíbrio. O município não precisa faturar em cima, mas também não pode botar dinheiro no estacionamento. Mas é interessante, com certeza, a nova administração vai estudar esse tema também.
Agora sim, então, temos o pequeno expediente, que é sobre os assuntos até aqui tratados. Alguém se inscreve no pequeno expediente? Vereador Maximino, alguém mais? Maximino, vereador Denir, vereador Valmor, também? Valmor. Mais alguém? Então, vereador Maximino, com a palavra por 2 minutos. Coisas que vêm para a cidade para se divertir muitas vezes, né? Eles têm um cartãozinho de idosos e deixam na vaga destinada a idosos. É isso que eu me referi, né? Daí, quando as pessoas que vêm não conseguem porque estão ocupadas o dia inteiro, né? Eu queria aproveitar esse momento também, dizer para todos, e convidar todos os vereadores, que domingo, aqui no nosso bairro, tem a festa de São Brás. E este ano ela é um pouco diferente, mas tem a benção da garganta. Comunidade, fazem questão que vocês venham, com todos os cuidados, e a benção vai ser diferente do que era os outros anos, né? Mas para quem tem fé, quem acredita, a comunidade conta com todos vocês aí, porque a pandemia está aí e quem tem fé vai buscar na igreja. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Vereador Denir, agora está inscrito. Sim, presidente, eu quero aproveitar a indicação do vereador Kleber, a pavimentação de Torino Baixo, dizer que tem um projeto pronto, que ficou pronto no ano passado, só em virtude da pandemia não conseguiu fazer a pavimentação da subida lá para Santa Luísa. O Jair sabe muito bem, tratamos sobre isto. E eu acho importante, então, aproveitando essa indicação do vereador Kleber, que o executivo estude em fazer essa pavimentação, que há muitos anos que está sendo pleiteada lá pela comunidade, são 530 metros, realmente muito íngreme aquela subida da 446 ali nas pontes para Santa Luísa, que vai beneficiar muito ali para quem se desloca na capital. Então, aproveitando essa indicação do vereador, que é importante, sugerir que o executivo estude esse projeto que está pronto na secretaria. Vou fazer na quinta-feira a indicação sobre isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Denir. Vereador Valmor. Sim, senhor presidente, eu continuo falando sobre o anteprojeto da área azul. Quando fizemos essa indicação de anteprojeto, inclusive, a gente queria colocar a partir dos 67 ou 70 anos de idade para os idosos, não para quem tem mobilidade reduzida. E para os idosos também que não tivesse mobilidade reduzida, né? Mas, infelizmente, foi nos passado que seria ilegal, que não poderia ser mudado o tempo da idade, porque é lei federal, e realmente que é a partir dos 60 anos. Infelizmente, eu disse, para se aposentar hoje em dia é quase aos 70 anos. Mas, para ser idoso e ocupar e ter todos os direitos de um idoso, a partir dos 60 anos, e a partir dos 60 anos, como diz o vereador lá, o pessoal está jogando futebol ainda, né? Ou está trabalhando a todo vigor. Infelizmente, não deu para mudar. Se desse para mudar, o tempo de idade também teria sido mudado, a partir dos 67 ou 70 anos de idade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só lembrando aos colegas vereadores, a pequeno expediente, a gente pode falar sobre assuntos, indicações, projetos que deram entrada do executivo, indicações de projeto de lei, os assuntos tratados até então. Assuntos diversos ao tema, daí nas explanações pessoais. Tá? Então, temos o uso da tribuna hoje, 2 tribunas. Primeiro escrito o vereador Felipe Xavier. Por favor, com a palavra, Felipe. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha presencialmente e virtualmente, trabalhadores da casa. Entrou nessa Câmara de Vereadores semana passada um projeto que pede, o Poder Executivo pede uma autorização para prorrogar o contrato temporário de regime emergencial
do analista de sistema de informações geográficas, que é um sistema que a gente tem aqui em Carlos Barbosa. Isso começou lá em 2013, 2012 ainda, a prefeitura fez todo o Poder Executivo fez todo um estudo da planta de valores do IPTU, algo muito importante, porque um grande problema no sentido desse tipo de contribuição de bens imóveis é que, como as atualizações dos valores não são feitas quando elas não são feitas com a periodicidade indicada, que é o ideal é que seja ano a ano, os valores vão ficando defasados, às vezes para mais, às vezes para menos. Então pode acontecer que um terreno que tenha um valor determinado, hoje a gente chega lá e mas isso vale um determinado valor, mas lá o valor que ele está sendo cobrado ainda está muito defasado. E esse estudo foi feito lá em 2012, 2013, sob o comando da secretária Janete Taufer, a época secretária Janete Taufer, e o prefeito da época, em 2013, entendeu que esse sistema de informações geográficas era algo muito importante para a cidade no sentido de pensar no futuro. Eu estive lá essa semana, eu falei com o secretário da Fazenda hoje, o Fábio Chies, que é quem logo no começo pegou esse projeto, né, que tocou isso adiante, foi o funcionário que levou isso à frente. Também falei com a Fabrícia Taufer, que é hoje quem está levando isso, e com a Janete, que era a secretária à época, e eles me explicaram como funciona isso. É impressionante como esse sistema ele não serve apenas a um governo ou a uma pessoa, ou, enfim, é um sistema acima de partidos, acima de pessoas, é um sistema para a cidade, para o futuro do nosso município. Então, eu fico muito contente que o prefeito Everson tenha encaminhado esse projeto de lei número 6. Ele renova o contrato desse servidor, que hoje está em contrato emergencial temporário, né? E só para vocês terem ideia do avanço que é esse sistema, ele contribui com a cidade muito mais do que somente com o IPTU. Eu estava olhando aqui na justificativa do prefeito, né? Mas a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Educação, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Projetos Públicos, a Secretaria de Desenvolvimento Turístico, a Secretaria de Segurança e Trânsito e a Secretaria de Esportes já fazem uso desse sistema. Então, para vocês terem ideia, nesse tempo de pandemia, esse sistema ele poderia já estar nos auxiliando, claro, inclusive identificando aonde determinado cidadão esteve, né, porque faz toda uma referência da matrícula do imóvel com o seu CPF, os imóveis que a pessoa tem. Então, é um sistema muito abrangente, muito importante, pensa no futuro da cidade, e existem no Brasil só 32 profissionais que sabem mexer nisso. Eu vi que tem um moço aqui na plateia, eu sei que ele trabalha com TI, e a gente sabe da dificuldade que é de encontrar profissionais de TI, e ainda mais qualificados nesse sentido cartográfico. Então, a partir do momento que nós temos essa base de dados, que já está pronta, agora é o secretário, o senhor Fábio, vereador Ariane, ele tem isso como uma missão, ele me falou um objetivo de fazer com que o SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas, realmente funcione. A senhora falou há pouco do bairro Dei Fiore, e a senhora citou uma palavra que é muito importante, que nós nunca podemos esquecer, que é a questão da qualidade de vida. Lá no Dei Fiore, a senhora falou, os vereadores fizeram indicação, uma área ainda pequena, pelo tamanho do bairro, que realmente cresceu. E o SIG, o que ele pode fazer? Ele auxilia em dimensionar áreas de lazer, inclusive, para as pessoas que estão lá. Pessoas que têm necessidades especiais, o SIG pode mapear na cidade inteira, onde tem, lá no bairro Planalto, não, lá tem uma pessoa, um cadeirante que precisa de uma ajuda. No bairro Triângulo, e assim consequentemente. Então, eu fico contente que isso esteja aqui, é louvável o projeto. Vereadores,
Se vocês tiverem interesse, é muito interessante mesmo o projeto. O Fábio o senhor Fábio, muito solícito em atender, e ele esclarece muito como Carlos Barbosa pode ser daqui 20, 30, 40, 50 anos, se nós tivermos esse projeto acima de diferenças político-partidárias. Com certeza Carlos Barbosa vai sair ganhando. Vai entrar um prefeito, vai sair outro, vai entrar vereador, vai sair vereador, mas o SIG vai dar, o Sistema de Informação Geográfica, vai dar o norte que a nossa cidade precisa. Então, muito bom que você esteja aqui, eu vou sempre apoiar, e, enfim, é louvável que esteja acontecendo nesse momento, que nós estejamos debatendo sobre isso, não só sobre assuntos que falem do momento da cidade, mas que fala principalmente do futuro. Então, um prefeito começou, outro prefeito deu andamento, agora com certeza o prefeito presente vai dar andamento, sempre pensando no futuro de Carlos Barbosa. Não no futuro do partido, no futuro de A ou de B, mas sim no futuro do nosso município. Concedo a parte, vereador Denir Gedós. Obrigado, vereador Felipe. Importante o tema nesse projeto. Tenho certeza absoluta que é um avanço muito grande a renovação do contrato para continuar com esse projeto em Carlos Barbosa. Eu lembro que à época o IPTU, se não fosse pelo georreferenciamento, aí, ter feito todo o estudo para mapear o nosso município e fazer um projeto diferenciado do IPTU hoje, não tenho dúvida que muitas famílias estavam sendo muito oneradas com o IPTU se vinha da maneira como era concebido antes desse estudo. Então eu tenho certeza absoluta que esse projeto é muito bom, que vem dando um resultado muito bom no município, como você falou, em muitas áreas, não só no cartográfico ali, na questão do IPTU, mas também em questão de saúde, questão de educação, questão de lazer, e em tantas áreas que pode ser atendido. Então, parabéns pela tua tribuna, também cumprimentar o prefeito Everson pela iniciativa de mandar para esta casa a renovação desse contrato, que é muito importante para o nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador Denir. Realmente a gente vê muitas vezes nos municípios uma discussão quase que anual a respeito dos aumentos do IPTU. Então o SIG veio nesse sentido de facilitar, que bom que o senhor pôde colocar isso, nos trazendo a importância que isso tem e que facilita sempre, porque a discussão de impostos, ela sempre é difícil, sempre é pesada. E a partir do momento que nós temos um padrão estabelecido, isso fica mais fácil, inclusive os debates não são tão intensos e sim são debates construtivos, porque afasta a política e fica só a questão administrativa, que é o que realmente importa dentro do município. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Obrigado, William. Próximo inscrito, então, vereador Denir, por favor, com a palavra, vereador. Cumprimentando novamente o presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoas que nos honram com a presença nesta casa, funcionários, também que nos acompanham através das redes sociais. O que me traz à tribuna, presidente, é sobre um pronunciamento da secretária de Educação, Roneide Maria dos Santos, à Rádio Estação, na última sexta-feira, dia 29 de janeiro. Gostaria de deixar aqui alguns esclarecimentos a respeito do pronunciamento dela. Tenho certeza que, em algumas colocações, ela talvez tenha sido infeliz na colocação, ou talvez por falta de informação mesmo, a colocação dela. Não quero acreditar que tenha sido maldoso os comentários dela. Não quero acreditar.
Quero acreditar que foi infeliz ou por falta de informação. A secretária afirmou que há 1 ano nenhuma criança era chamada para o berçário. Por orientação jurídica, os contratos com as escolas particulares foram suspensos no dia 23/3, sendo retomados parcialmente em 1/7. Então, quer dizer, já foi feito chamamento aí. Tá? Foi de modo EAD? Sim, foi de modo EAD. Porque, por determinação do governo Eduardo Leite, estava suspenso as aulas presenciais. E também foi retomado as inscrições dos berçários. Então, é em verdade que ela disse que não teve chamamento. Teve chamamento, sim. Ou ela não tinha a informação correta. Tá? A EMEI Vitória começou em março o EAD. As atividades presenciais da educação infantil só foram autorizadas em setembro. Nós soubemos disso. O decreto do governador Eduardo Leite proibia atividades presenciais nas escolas. Em setembro foi autorizado nas escolas privadas, da rede privada e não pública. Em outubro para a rede municipal, sendo que a EMEI Vitória iniciou o atendimento presencial em 13 de outubro. Tá? Nos berçários terceirizados, houve um novo impasse jurídico. As escolinhas queriam o dobro do valor para atender por causa do número reduzido de vagas, que o distanciamento controlado impôs. Assim, não houve a retomada de aulas presenciais nessas escolas. Desta forma, as crianças continuaram sendo atendidas através de EAD, como começou em julho, em função do número de crianças que iriam para as escolinhas, o custo das escolinhas ficava inviável delas atender. Então, o município acertou com essas escolas que continuava atendendo EAD. No entanto, foi oferecido aos pais a possibilidade de transferências para a EMEI Vitória. Se as crianças quisessem, a partir de outubro, ir para a EMEI Vitória, elas poderiam ir. Foi aceita apenas por 2 famílias. As demais preferiram permanecer em EAD. As crianças que completaram 2 anos ainda em 2020 não foram chamadas, pois iniciariam as aulas somente em novembro. Aí a fase de adaptação já estaria terminando o ano. Talvez nem conseguisse concluir, vereadora Ariane, a fase de adaptação. Por isso que o município optou em deixar para começar a adaptação no início desse ano letivo. 16 crianças não iniciaram em 2020. Por este motivo que acabei de colocar. Segundo a secretária, não haverá professores nas EMEIs no turno da tarde. No ano passado, as professoras só estavam nas EMEIs na parte da manhã, pois não podiam ser realizadas contratação em virtude do período eleitoral. Não temos mais período eleitoral agora. Então poderia sim, se o prefeito entender, se a secretária entender, contratar professoras emergenciais para atender também as crianças que vão no turno da tarde, para não ter prejuízo. Eu sugiro que se faça esses contratos emergenciais. O município está gastando menos com transporte escolar em função da pandemia. Está gastando menos em outras áreas em função da pandemia. Então a lei 173, se eu não estou enganado, que fala que não pode aumentar a despesa nesse período até o final deste ano, não vai infringir, porque está gastando menos que outros anos. Então pode contratar sim professores para o turno da tarde. Segundo a secretária, não haverá transporte na parte do turno em função do custo. No ano passado não teve também. O município até disponibilizava um ônibus se precisasse, mas 2 não, porque realmente onerava os cofres do município. Tá? Mas o que fez o ano passado a secretaria? Conversou com todas as famílias e viu a necessidade de cada família. Quem precisava de transporte sugeriu que eles fossem pela manhã. E conseguiu contemplar todos que voltaram para a escola presencial de manhã com transporte. E quem podia levar os seus filhos foram à tarde. Então isso o município fez no ano passado.
Então sugiro, quem sabe, que a secretária faça isso com as famílias, converse de novo, para não deixar as crianças sem transporte. Porque é um direito de toda criança ter transporte para ir para a escola. A obrigação do município? Sim e não. Mas é um dever. Os 12 anos do nosso grupo político que esteve aí, os 12 anos não ficou nenhuma criança sem transporte. Nós não queremos que fique criança sem transporte. Então, eu acho que ela foi infeliz na colocação, que não terá transporte. E que distribuiu as crianças conforme a proximidade, ou nem todos os pais terão a escola que eles queriam para o seu filho. Eu acho que conversar com as famílias, se não foram conversado, é o mais importante neste momento. Estamos vivendo a pandemia e ainda vamos continuar vivendo a pandemia. Ela não terminou, vai demorar um pouco. Também a secretária Roneide afirmou que recebeu inscrição online de 940 alunos das EMEIs. Esse é o total de alunos da educação infantil em Carlos Barbosa, em torno disto. E ela recebeu entre 300 e 400 inscrições online. Então aqui é uma inverdade que ela está dizendo. Falo de novo. Talvez ela não tenha informação. A assessoria dela não tenha passado a informação correta. Não foi 940. Foi entre 330, 340, uma coisa assim. Entre 300 e 400 inscrições. A secretária fala que as monitoras são como se fossem professoras, também de educação infantil. Só muda a nomenclatura e alguma coisinha na parte das exigências para a formação e chamamento nos concursos. Gente, isso aqui é muito perigoso. E já teve ali no passado uma discussão judicial das monitoras, querendo que o município considerasse o salário de professora, porque elas faziam a função de professora, elas não fazem a função de professor. Elas simplesmente acompanham as tarefas. Elas sim acompanham os alunos na parte que não está o professor. Mas toda a parte pedagógica é o professor que tem que passar. Elas podem acompanhar o trabalhinho, as coisas que tem que ser feito. Então isso é muito perigoso, essa palavra que ela falou, que se compara com professores. Pode amanhã os monitores irem ao Ministério Público e exigir seus direitos de professores. Eles têm formação em magistério, eles não têm graduação para isto. No passado, a secretária Roneide, como professora e presidente do CEPRAM, foi grande defensora do EAD. Inclusive, se manifestando várias vezes que só seria possível voltar à aula presencial depois da vacinação em massa. Agora, como secretária, ela sugere que os pais mandem seus filhos para a aula. Que incoerência da secretária. O ano passado, que ela era professora, não podia voltar para a aula. Agora que ela é secretária, então todo mundo tem que voltar. Pode ser assim. A memória não pode ser tão curta e não pode esquecer o que fala em questão de poucos meses. Infelizmente, ela foi muito infeliz nessa entrevista, ou foi maldosa, ou estava mal informada realmente. E teve um esquecimento grande aqui nessa colocação dela do que ela falou há 4 meses atrás. Em várias vezes. Várias vezes. E quando ela foi professora, ela ficou doente. No retorno das aulas em outubro, ninguém está impedido de ficar doente. A vereadora Regiane hoje está em casa por causa de uma situação de que pode ter Covid na família. Ninguém está impedido. Mas ela ficou doente 3 meses, outubro, novembro, dezembro, estando liberada em 31 de dezembro. Bem no momento que tinha que voltar para a aula. Porque ela era contra voltar para a aula. Ela era contra. Ficou doente, talvez, porque ela era contra. Também quero dizer que ela falou da Escola Cardeal Arco Verde. Claro que a Escola Cardeal Arco Verde não começou o processo no dia que ela foi a Porto Alegre. Lá ela assinou o processo, que ficou pronto. O vereador Enio, que trabalhou nesse processo, prefeito, secretário da Fazenda, diretora das escolas, vinham trabalhando há mais tempo, há 1 ano talvez, nesse processo para ficar pronto. Então não se pode querer
se aproveitar de obras. Tem que dizer a verdade. Dizer que ela foi lá assinar o convênio. Alguém quer a parte? Eu terminei. Então, vereadora Ariane, por favor. Vereador Denir, primeiro eu não vou discutir a questão da secretária Roneide, porque o que ela disse ou deixou de dizer antes, não estava aqui para comentar. O que eu posso dizer de hoje, antes de nós começarmos a sessão aqui, eu estive em reunião lá na prefeitura e estive falando com a vice-Bea, que também é educadora, assim como eu sou. E hoje inclusive, começa a educação infantil e ela passou junto com a secretária Roneide em todas as escolas municipais e, assim, todos os problemas apresentados de falta de matrícula, de transporte e tudo, todos foram anotados e, na medida do possível, assim, o quanto antes, porque a educação, eu acredito que não pode esperar, não, eu vou resolver daqui a uma semana, o problema se apresenta, tu tem que resolver. Elas já estão sentadas tentando resolver todos os problemas que apresentaram agora, esses dias, porque começou hoje, então, nesse dia aqui. E o primeiro dia, segundo, é onde que acontece a grande maioria dos problemas. Então, eu acredito que, dentro do possível, talvez ela tenha sido infeliz nas falas dela, mas nenhuma criança vai acarretar algum prejuízo, porque se isso acontecer, eu, como educadora, eu vou ser a primeira a ir lá cobrar deles, porque eu fui diretora há muitos anos e eu não admito que as crianças, primeiro, sejam cobaias de qualquer política, de qualquer forma de governo, de ninguém. Eles têm direito à escola, eles têm direito à acessibilidade a ela, tudo. E eu serei a primeira a cobrar que todos tenham acesso à escola e todos sejam bem atendidos. E eu sei que a professora Bea está muito engajada nesse assunto para resolver todos os problemas. Obrigado. Obrigado, vereadora Ariane. Fico feliz com o que você trouxe aqui. E realmente as crianças e os pais esperam que isso aconteça. Vereador Valmor. Obrigado pela parte, vereador Denir. Eu hoje não posso defender a secretária da Educação, como não posso acusar. Não escutei a entrevista dela, não sei o que ela falou, o que não falou. O que eu imagino que ela não pode ter usado de maldade. Muitas vezes, se ela foi lá assinar, ela foi só lá assinar. Isso eu concordo, vereador Goroli, eu sei que está quem estava atrás e tudo, né? Eu, muitas vezes, quando nós vamos fazer uma indicação aqui na casa, que já veio, que já estava planejado até pelo governo anterior, pelo ex-prefeito Zibete, eu sempre digo, gente, nós estamos fazendo a indicação, mas isso aqui, de qualquer forma, já estava no plano de governo, ou já estava no plano de governo do prefeito anterior. Eu acredito que a secretária da Educação, não posso acreditar que ela tenha usado de maldade, não pode. De repente, alguma informação mal dada, e ela acabou se pronunciando, talvez ela pode ter sido infeliz, mas o que eu posso dizer é que vamos buscar as informações, né, Ariane? E vamos trazer a verdade aqui nessa casa. Não vamos, de jeito nenhum, compartilhar com qualquer coisa que não seja certo. Se tiver que cobrar, nós vamos cobrar, vereador Denir. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Valmor. Vereador Enio. Obrigado, Denir, pela parte. Realmente eu quero falar sobre a municipalização lá da Cardeal Arco Verde, que a secretária falou na rádio sexta-feira. Estiveram em Porto Alegre, ela é a vice-prefeita e a coordenadora de governo, onde teriam feito a municipalização da Cardeal Arco Verde. Para informar a secretária, foram feitas 2 tribunas nesta casa, falando sobre isso. Inclusive, tenha atual prefeito aqui como vereador, que tinha o atual prefeito, que era o Everson Case. Reuniões com o executivo, prefeito Evandro Zibete, vice Beto, secretário da Fazenda, Custódio, secretário de Educação, Fabiano Tauf, representante da Secretaria de Educação do Estado, Luiz Ixenque,
reuniões com o CPM, professores, pais, muita gente envolvida nesta causa. Muito trabalho foi realizado para conseguir municipalizar a escola. E aí, na referida entrevista, estranhamente afirma a secretária que só tinha a portaria feita. Importante salientar que essa portaria se trata do documento que oficializa a municipalização do colégio. Data dia 29 de dezembro de 2020. Ou seja, a partir desta data ela já estava municipalizada. Isso é desmerecer o trabalho feito por todas as pessoas envolvidas no processo. E, além do mais, aparentemente insinuou que a escola seria um problema para a administração. Óbvio que mais uma escola teria um aumento de responsabilidade para a secretaria. Fica a minha indignação pelo que foi dito e agradecimento e reconhecimento a todas as pessoas que trabalharam para que a municipalização fosse possível. Então, ela foi muito infeliz nessas falas aí na rádio sexta-feira sobre a municipalização, porque essa aqui tem a portaria aqui, que no momento que foi assinada essa portaria, já é municipalizado o colégio. Então, era isso. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Enio, obrigado aos vereadores que se manifestaram aqui. E volto a frisar, todos os governos que passaram sempre tiveram respeito pelos governos, tiveram respeito por esta casa, pelos vereadores. É o mínimo que a gente espera, que continue tendo respeito por esta casa, pelos vereadores, pela situação, pela oposição, e também por obras e por feitos de outros governos. É o que a gente espera. É o mínimo que esperamos para ter realmente uma convivência saudável e construir cada vez melhor o nosso município. Eu, na semana passada, eu vi também uma indicação na bancada do PP, onde eu tenho que voltar ao assunto. Presidente, um minutinho para terminar. Um minuto. Tenho que voltar ao assunto. Aos aluguéis. Gastamos em torno de R$60 mil de aluguel de 14 salas. E se fosse ruim o aluguel, os lojistas comprariam salas. Os órgãos públicos estaduais e federais construíam prédios e salas. Não, eles alugam, porque é mais barato. No momento que não precisa mais, aquele serviço devolve. Ou tem que ampliar o serviço, aquela sala não serve mais. Eu concordo que o município tem que construir escolas. Escolas, sim, tem que ser construídas. Agora, sala para a secretaria, amanhã não serve mais, porque o município vai crescer a população e vai ampliar o serviço. Aí tu tem que construir, continuar construindo. E o dinheiro do serviço, da saúde e da educação vai por ralo numa construção. Então eu não concordo. Tenho que continuar defendendo o meu sentimento. E ainda mais no centro de nossa cidade, que não tem onde estacionar. Estávamos aqui reclamando de estacionamento. Como é que o povo vai chegar ali, nesse espaço? Já chega, não tem como chegar na prefeitura hoje. Como é que vai chegar com mais 7, 8 salas de secretarias aí? Concluindo, vereador. Muito obrigado, presidente. Desculpe por ter passado o meu tempo. Obrigado, vereador Denir. Vamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 7, 2021. Autoriza o município de Carlos Barbosa a doar conjuntos de proteção respiratória de combate a incêndio à Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa. Esse projeto baixa para a Comissão de Justiça e Redação. Não sei se tem outra comissão. Fiscalização e Controle Orçamentário. Então, eu perdi minha pauta aqui de novo. Projeto de lei número 8, 2021. Autoriza o município de Carlos Barbosa a doar um caminhão 0 km à Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa. Também baixa para a Justiça e Redação. Talvez tenha fiscalização. E fiscalização também, e controle orçamentário. Projeto de lei número 9, 2021. Altera o anexo único da Lei Municipal número 3.816, de 10 de novembro de 2020, calendário de eventos do município para o ano de 2021. Também esse projeto, da mesma forma, baixa para as comissões Justiça e Redação. Somente Justiça e Redação. Só Justiça e Redação. Então tá. Concluindo assim a ordem do dia, vamos para as explanações. Socorrem, quem é que começou a semana passada, eu havia anotado aqui, foi o Adair, né? Ou o Valmor?
Tá. Então, vereador Adair, se inscreve. Vereador Felipe. Vereador Denir. Valmor. Vereador Enio. Vereador Kleber. Lucilene. Não, vereadora. Vereadora Ariane. Vereador Maximino. Vereador Jair. Também não. Então, vereador Adair Zílio, por favor, com a palavra por 3 minutos. Sim, presidente. Na verdade, eu queria falar sobre a indicação do Kleber. Urbanização da igreja no 7 de Castro. Na verdade, algumas pessoas tinham me procurado também. Eu só não fiz a indicação porque eu achei que era cedo, né? Não adianta agora no começo você fazer 200 indicações e nenhumas atendidas. Mas como o Kleber bem fez e a comunidade lá merece, eu acho que é importante sim o Poder Executivo começar a olhar essas comunidades que ainda não tem urbanização, não tem asfalto, não tem nada em frente às suas comunidades. Eu acho que essas pessoas também são membros do município, elas merecem um reconhecimento, um olhar diferenciado, porque você chega em algumas, elas têm, outras não. Então eu acho que o diferencial é você fazer um trabalho de igual para igual, ou seja, igual para todos. Então eu acho que essa indicação é importante do Kleber, e temos que olhar para estas comunidades também. Muito obrigado, era isso. Obrigado, vereador. Vereador Felipe, por favor. Obrigado, senhor presidente. Quanto ao assunto da secretária, que o vereador Denir trouxe à pauta há pouco, eu acredito sinceramente que ela realmente não tenha agido em má fé. Não é possível, né? Não é provável que isso tenha sido feito, mas nós temos que entender, e nós aqui enquanto vereadores sabemos já bem disso, talvez a secretária por inexperiência no cargo, nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós usamos, com as frases que nós proferimos. Então, a secretária acabou, acredito eu, usando termos errados, palavras erradas, ou querendo sintetizar movimentos que foram muito longos, como esse, principalmente da municipalização da Escola de Arco Verde. Não, acredito que não foi de má fé, mas cuidar com as palavras, cuidar com aquilo que a gente fala, é essencial quando nós ocupamos um cargo público, ainda mais dessa altura, como é o de secretário do município, como o nosso aqui em Carlos Barbosa. A questão do aluguel também, o vereador Denir trouxe a pauta. Nós ainda vamos discutir muito isso, vai vir à baila, né, em muitos momentos, mas nós já temos vários exemplos de como a construção de prédios em si, ela acaba defasando, né, com o crescimento da cidade, a cidade cresce e os espaços vão ficando pequenos. Nós temos, onde era a Câmara de Vereadores, já foi a Prefeitura, hoje a Câmara está aqui, a Prefeitura mudou de lugar, hoje já é pequena Prefeitura, tanto que os vereadores já sugerem a construção de um novo prédio, mas a cidade vai crescendo e provavelmente daqui 20 ou 30 anos, se nós fizermos um prédio hoje, daqui 20 ou 30 nós vamos ter que fazer outro prédio, e assim consequentemente, e ainda por cima, dificultando a mobilidade urbana, que é algo tão procurado hoje, a facilidade, como nós falamos aqui, de se locomover. Também hoje, senhor presidente, estão sendo escolhidos os presidentes das duas câmaras do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, a gente tem que lembrar desse momento, é um momento importante para a democracia, ressalta a importância do Poder Legislativo. Esperamos que tudo transcorra da melhor forma possível, tanto no Senado como na Câmara, e que o regime democrático possa sempre prevalecer dentro das regras e que a gente possa nos orgulhar, voltar a nos orgulhar do Congresso Nacional, já que tem sido, às vezes, muito difícil concordar com algumas decisões que de lá vêm. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Felipe. Vereador Denir, por favor. Sim, presidente, para
concluir o assunto dos aluguéis, o Felipe trouxe muito bem aqui. Com certeza, nós em 15 anos, Carlos Barbosa aumentou 50% a sua população. Em 2005 nós tínhamos 20 mil habitantes, em 2020 30 mil habitantes. Então, se seguir nesta linha, daqui a 15 anos teremos em torno de 50 mil habitantes em Carlos Barbosa. Com certeza os prédios públicos não servirão mais, porque os serviços aumentam. Aumenta a educação, aumenta a saúde, aumenta o turismo, aumenta tudo. Então não podemos ficar botando dinheiro imobilizado num prédio público. Porque o valor deste aluguel, o valor de um prédio para uma secretaria se paga aluguel 30 anos, pingadinho. E aquele valor de 2, 3, 5, 8, 10, 20 milhões para construir um prédio, quantas obras tu entrega para a comunidade? E tu vai pagando pingadinho o aluguel. E daqui a 20 anos aquele prédio é ineficiente ou está caindo, porque vem um governo que foi contra o que construiu e não reforma, e não arruma. E nós temos exemplos por todos ao nosso redor aqui, por tudo. Então, não podemos mais imobilizar, porque se fosse bom construir, todos os lojistas do estado, do país, estavam com as suas salas em todas as suas lojas. Não, todos alugados. Porque eles pegam o dinheiro e reinvestem, pegam o dinheiro, reinvestem, pegam o dinheiro, reinvestem e pagam um pingadinho de aluguel. Só para concluir, obrigado, Felipe, pela tua explanação também. Eu quero falar sobre a rotatória da Santa Clara, uma indicação minha de muito tempo, para que se mude essa rotatória. Tem um pare no meio de uma rotatória, não tem um sinal de preferência para quem vem da Buarque de Macedo, sentido centro, que tem que dar preferência para quem está saindo da rotatória. Não tem também a preferência para quem sai da Júlio para 25, que também tem a preferência quem sai da rotatória. E eu já disse muitas vezes, Deus é muito bom com nós, não perdemos nenhuma vida naquele pare que temos aí no meio da rotatória. Foi feito por nós, nosso governo. E eu fiquei falando sempre aqui nesta casa. Vou fazer a indicação novamente para que se mude, se tire aquele pare, e o pare tem que ser quem vem da 25, e não quem sai da rotatória para Buarque de Macedo, sentido ali, o bairro Navegantes, enfim, e Vila Nova. Também vou fazer a indicação, aproveitei no pequeno expediente, a indicação do vereador Kleber, vou fazer a indicação para que se faça a pavimentação, Jair, que não foi feita em virtude, nós estávamos na reunião, a comunidade decidiu fazer em frente ao salão, que é necessário, e o governo não conseguiu fazer a licitação. Mas está pronto o projeto. E agora é uma questão da comunidade cobrar também, e eu vou fazer a indicação para que você faça essa obra. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Valmor, por favor. Obrigado, senhor presidente. Imprensa que nos acompanha, as pessoas que nos acompanham. Nós temos também aqui a suplente de vereador, a Maria Bosquete, que se faz presente. Também, esses dias comentamos no outro que estava aí, esquecemos que a Maria também é suplente de vereadora e que estava presente. Então, até peço desculpa, Maria, por não ter falado seu nome outra vez. Me passei. Eu queria falar sobre o parquinho, que a Ariane já deu uma pincelada que nós colocamos. Precisamos sim, pedimos já nos 4 anos passados do governo Zibete, nós já vinha pedindo. Infelizmente, não deu para nós sermos atendidos. Ele até fez uma pequena reforma que eu estive lá pedindo. E agora estamos pedindo para que amplie sim, que construa uma academia ao ar livre e que dê melhores condições para aquele pessoal que mora ali no Del Fiore. Eu vou ter que falar no lixo. Hoje eu vejo o Renato Sislak se faz presente, então a Ariane, até esses dias eu me esqueci de comentar, ele se ofereceu, se um dia nós precisarmos fazer novamente um recolhimento, de colocar o seu caminhãozinho e até nos ajudar. Tenho que agradecer ao Renato que está se oferecendo até para colocar o caminhão, Renato. E realmente logo, logo nós vamos estar fazendo mais um recolhimento de lixo que está tirado. De repente vai ser lá para Santo Antônio, a gente está escolhendo o local que a gente vai, até vamos convidar todos os vereadores. Quanto eu posso hoje dizer? A questão dos aluguéis,
recebi muito, mas muito, até telefonemas de pessoas nos apoiando e dizendo que o executivo realmente tem que construir. E eu acredito que nem todos os lojistas pagam aluguel. E tem muitos lojistas que se queixam, principalmente na pandemia, que estavam muito mal porque tinham que pagar aluguel. Se as salas fossem nossas, eles diziam, nós suportaria um pouco melhor. E se construir pavilhões não fosse bom, todas as empresas, as fábricas alugariam pavilhões. E não é isso que elas fazem. Eu vejo a Tramontina construir cada vez mais, muito pelo contrário. Construir, construir, construir. Eu acredito, mas não vamos porque a prefeitura tem obras que poderia fazer, a gente sabe que sim. Ela pode fazer obras e ela poderia sim construir um pavilhão onde poderia colocar todas as secretarias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valmor. Vereador Grolli. Sim, senhor presidente. Hoje eu venho falar sobre as minhas indicações. Eu fui solicitado pelos moradores da comunidade lá de Coblenz, que é uma academia ao ar livre. Lá ainda falta colocar academia, em outras comunidades a maioria já tem. Aqui no centro da cidade também já tem. Então, as moradoras lá me pediram que fizesse uma indicação para a Secretaria de Esportes, se pudesse colocar uma academia lá naquela comunidade. Também venho falar que já fiz algumas indicações o ano retrasado, a colocação dos canteiros lá na Avenida Central de Arco Verde, que foi retirada uns anos atrás, em virtude de que tinha os postes lá que não estavam muito bem. Então, com a mudança agora dos postes de madeira por concreto, a gente gostaria que não foi feito antes por causa que tinha que tirar os postes antes. Então, no motivo agora que já tiraram os postes, o pessoal lá da avenida e as comunidades lá me pediram para fazer nova indicação para que possa fazer todo o ajardinamento lá, como era anos atrás, que estava bonito. E já tem as pedras lá, já o ano passado com outro governo já foi colocado, já foi botado as pedras lá na subprefeitura, então agora é só dar andamento para colocar. Também quero desejar a nova diretoria do Corpo de Bombeiros aqui de Carlos Barbosa, que sábado foi a eleição. Então tenho o Diego de Monteguera, que foi eleito presidente, então quero desejar boa sorte, bom trabalho a ele e toda a sua equipe, para que possa fazer um excelente trabalho junto à corporação. Também quero parabenizar o presidente que saiu, que é o Arley Dupont, que fez um excelente trabalho dentro dos 4 anos na corporação, junto com a sua equipe. Realmente a corporação aqui de Carlos Barbosa sempre bem prestativa, sempre ajudando quando precisa, quando é chamada sempre está disponível. Então o Arley fez um excelente trabalho junto aos 4 anos da corporação e também falar que agora entrou nessa casa hoje a contratação para um caminhão para os bombeiros, né? Então também foi dentro da presidência dele, do grupo dele, que conseguiu esse caminhão e mais alguns EPIs, que vai ser votado agora a semana que vem ou na outra. Então ele também conseguiu, junto ao executivo, esse feito desse caminhão. Então quero agradecer imensamente a Arley pelo excelente trabalho, ele e toda a sua equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Carlos Barbosa. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador próximo inscrito, Kleber Cossul. Tito, por favor, com a palavra. Queria falar sobre as minhas indicações. A primeira do Morro do Torino Baixa, que é um lugar de muito posterno. É sempre molhado e no inverno lá é complicado. Então, se o prefeito pudesse fazer essa pavimentação, ia ajudar muito a comunidade de lá. Quanto à urbanização do lado da Igreja do Seto, do cemitério, também foi procurado, o Tita colocou. Até tem vizinhos lá que estão já se dispuseram para doar um pedaço de terra para fazer estacionamento também. Eles estão... Projeto bom lá. É só o prefeito
conseguir chegar para fazer essas obras. Quanto aos aluguéis e a construção da Câmara, das salas, é que nem o presidente comentou na outra sessão. Primeiro vamos fazer estudos, ver se é viável construir, se não é viável construir, quanto nós pagamos de aluguel, quanto vamos pagar para fazer o prédio, para ter o prédio para nós. Porque o terreno é grande, a gente esteve lá hoje de tarde, é grande, dá para fazer umas salas enormes, eu acho que dá para comportar por uns quantos anos, eu acho. Tem que fazer um estudo. Eu quero também parabenizar os bombeiros voluntários, a nova diretoria que entrou, a diretoria que saiu, e para eles que a gente está sempre à disposição para poder ajudar eles com tudo o que eles precisarem. O que for do nosso alcance, a gente está aí para poder prestar ajuda a eles. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Títio. Ouvindo atentamente todos que os vereadores falaram durante a sessão, e nós estamos encaminhando para o final, lembro agora que o vereador Felipe falou inicialmente das eleições para as presidências do Senado e da Câmara, as novas direções do Congresso Nacional, e nos últimos dias quem pôde acompanhar, o que mais se ouvia falar é cargos, centrão, negociação, toma lá da cá, aí se houve investigações no STF, inquéritos, enfim, é uma decepção total. Não pode ter certeza que dali vai ser difícil sair alguma coisa efetivamente boa para o Brasil. Tomara, Felipe, tomara mesmo. Pacheco, esse já foi eleito presidente do Senado, envolve muito poder esses cargos. O próprio partido nosso, MDB, vereador Denir, deixou de apoiar a senadora Simone Tebet, uma pessoa decente e correta, em troca de cargos. Um dos candidatos ao presidente, o Lira, que é do PP, também responde a processos. Então, enfim, ali é complicado. O poder em Brasília não foi renovado como nós esperávamos. Eu acho que é mais do mesmo. Com relação aos aluguéis, vejam como é importante ter uma opinião divergente da nossa, embora eu mantenha, há muitos anos eu venho falando isso, que há necessidade de um estudo, e um estudo muito mais aprofundado, vereador Ariane, do que essa simples comparação do aluguel e financiamento, que eu defendo. Porque na iniciativa privada, o que o vereador Denir traz, o objetivo da iniciativa privada é o lucro. No serviço público, o objetivo é o atendimento ao público de qualidade. Então tem que ser analisado uma série de fatores. Por exemplo, o que eu defendo, se uma pessoa que tiver que precisar de 3 setores do município, é muito mais fácil ir num local só e ser atendido em andares diferentes do que ter que andar em 3 pontos diferentes na cidade. São estudos desse sentido que tem que ser feito. Agora, claro, os aluguéis é muito mais confortável, troca, não é suficiente troca, mas enfim, eu acho que cabe sim. E eu já tinha defendido isso lá há uns 2 ou 3 anos, que se fosse feito um estudo. Porque o espaço ali é grande, poderia perfeitamente fazer estacionamentos subterrâneos, enfim, mas tudo custa, que nem o vereador Denir fala em imobilizar. O Denir fala em imobilizar um X valor, 5, 10 milhões ali. Mas quando a gente faz 2 quilômetros de asfalto, imobiliza também aquele valor. Aquele dinheiro que vai para o asfalto, 1, 2, 3 milhões, está ali imobilizado no chão, mas vai dar mais conforto, mais condições para todo mundo, para quem produz, para quem mora. Então é um assunto complexo que eu gosto muito, e é importante que tenha essa posição de quem defenda e quem não concorde com isso. Mas eu tenho certeza que o objetivo principal aqui dos vereadores é achar uma solução adequada melhor para todo mundo, que é esse o papel do vereador, não só fiscalizar, mas achar e apontar soluções coerentes para o nosso município. Então, sim, só concluindo, o vereador já libera. Então, nesse sentido, essas opiniões divergentes aqui são salutares para a democracia. Então, é importante, a opinião dos vereadores, é importante que se manifestem aqui para a gente
chegar num denominador comum, o prefeito, também o chefe do executivo, seguramente vai ouvir várias pessoas para tomar uma decisão. Vereador Valmor, por questão de ordem. E foi dito que a secretária de Educação, a Roneide, teria visitado com a BEA os colégios hoje. E eu recebi que não. Hoje foi a BEA visitou com o assessor de imprensa, com o Sandro. Então, para que, de repente, venha à tona que foi dito uma coisa e foi outra, né? Então, eu estou corrigindo. Obrigado. Okay. Obrigado, vereador. Então, assim encerramos nossa sessão de hoje. Próxima sessão, dia 8 de fevereiro, às 18h30, aqui no plenário Evaldo Lous.